A paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos irmãos, mais uma vez estando aqui para compartilhar um sonho com os meus amados irmãos. Meus queridos irmãos, quem vos fala é aqui o Felipe Trigueiro da Silva. O Felipe Trigueiro, meus queridos irmãos, era alguém que não vivia na sã doutrina. Eu ouvia pastores pregando concernente a doutrina, mas eu acreditava que era coisa de homem. Mas teve um tempo na minha vida, um processo muito árduo que passei, que aí eu comecei a perguntar para Deus na mente se tal coisa era pecado, e Deus foi me revelando as coisas, e como eu fui ver, estava vivendo na sã doutrina. Então Deus fala comigo muito por intermédio do sonho. Meus queridos irmãos, eu aprendi algo. Esse algo que eu aprendi, deixando bem claro que eu não estou aqui para julgar e condenar quem faça isso. E quem faz isso? Mas, meus queridos irmãos, eu tinha um costume de colocar a água para ser orada para depois eu tomar. E acreditando que quando tomasse aquela água, o milagre de fato iria acontecer. E eu digo para os irmãos que já ocorreu de uma vez estar sentindo uma dor no estômago. Eu levantei o copo de água para cima e fiz uma oração, e depois pedi minha esposa para orar. E quando eu bebi aquele copo d'água, instantaneamente aquela dor foi embora. Então, eu também orava pelas águas, como também já orei por pessoa também tomar água. No caso, uma pessoa tomar aquela água que eu orei e a pessoa ficou melhor. Mas, meus queridos irmãos, um amigo meu, eu conversando com ele, foi em 2022, ele falou que até mesmo o missionário Davi Miranda, ele fazia isso. Ele também orava pelas águas. E de fato milagres também acontecia. Só que o missionário Davi Miranda, segundo o que meu amigo me descreveu, ele parou de fazer isso. Porque chegou ao conhecimento que quem inventou a água ungida foi os padres ou os papas. Eu acredito que foi os padres. Até mesmo falando da água benta. Então, meus queridos irmãos, para adiantar a questão, eu fiquei pensando na minha mente. Será que é errado? Não é? Fiquei com isso na minha cabeça. Mas não pedi a Deus para me revelar, não. Aí teve um dia que eu estava passando muito mal. Aí eu peguei um copo de água, botei ali num determinado lugar, e eu estava numa live e a pessoa estava orando pelas águas. E nessa questão de orar pelas águas, deixei o copo de água ali, fui no banheiro rapidinho que estava passando mal, e eu fiquei nessa minha indagação. Depois que eu saí do banheiro, tomei o copo d'água, e o copo d'água não resultou no que eu queria. Não aconteceu nada. Vamos lá. Quando foi de madrugada, eu dobrei os meus joelhos. Quando dobrei o meu joelho para orar, não orei concernente à água, pedindo resposta, não. Orei por outras causas. Aí, meus queridos irmãos, quando eu acabei de orar na sala, a minha esposa estava aqui no quarto deitada. Eu não cheguei a vir para o quarto, não. Eu adormeci, apaguei ali mesmo na sala, deitado ali no chão. E eu tive um sonho. E o sonho, meus queridos irmãos, que eu tive foi com o pastor Eduardo Santos. Eu sonhei com o pastor Eduardo Santos pregando, meus queridos irmãos, com muita autoridade, com muito poder, com muita unção. E ele combatendo a questão da água ungida. O pastor Eduardo Santos estava combatendo, e ele mostrando dentro da Bíblia, e vai em capítulos e vai em versículos, e ele falando ali no sonho que a oração ela é o suficiente. Não é preciso a água, não é preciso algo material, algo tangível, não. E a forma que ele pregava era tanto poder, era tanta unção,
que parecia, meus queridos irmãos, que ele ia voar. Sabe aquele tipo de pregadores que eles não pregam parado, mas eles pregam se movimentando, indo de um lado para o outro? É assim que ele pregava. E a unção era tão grande, o poder era tão grande que eu sentia, meus queridos irmãos, aquele poder. Eu sentia aquela unção, aquela coisa gostosa, aquela coisa maravilhosa. E o pastor, ele foi combatendo contra a água ungida. E falando até mesmo que a oração ela é o suficiente. Porque nós não andamos por vista, como descreve a Bíblia, mas nós andamos pela fé. E a fé ela não é visível, a fé ela é invisível. E meus queridos irmãos, me parece que também ele começou também a combater, a orar também por fotografia. Resumindo, meus queridos irmãos, quando eu acordei daquele sonho, meio que como se estivesse no sonho ainda anestesiado, aquele poder com aquela glória. Queridos irmãos, acredite, foi tão impactante, foi tão forte, que eu já acordei convencido pelaquela palavra. Eu já acordei convencido pelo que foi dito. Não julgo quem ora pelas águas, mas foi a experiência que eu tive. E que Deus também venha revelar os demais irmãos. Talvez pessoas possam dizer, mas por que o milagre acontece? Por que tal coisa acontece? Muitas das vezes, meus irmãos, não acontece por conta da água. É por conta da unção de Deus que está na sua vida. Porque eu lembro que o pastor Emerson Nunes, quando ele usava o WhatsApp e o Facebook, e Deus se revelou a ele que não era para usar mais essas ambas ferramentas, ele perguntou, Senhor, mas um milagre não acontece, as coisas não acontecem. Deus falou para ele, acontece, meu filho, mas não é por conta da ferramenta, acontece pelo meu poder, pela minha unção que está sobre a sua vida. Então, meus queridos irmãos, não é a água, é a unção que está na vida da pessoa que está orando. Porque Jesus falou que ele concede poder aos seus para fazer proezas, milagres em seu nome. Deixe o seu comentário e que Deus abençoe a vida de cada um. E mais um sonho do Felipe Trigueiro. Deus abençoe a todos. Amém.